Olá, meninos, meninas, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje, o tema é termodinâmica. A gente vai continuar aí falando dentro do tema das propriedades térmicas da matéria, né? Assim como nós já falamos sobre calor sensível, calor latente, mudança de fase, dilatação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre termodinâmica. Do mesmo jeito que a gente viu algumas consequências aí da mudança de temperatura num corpo, quando a gente falou de calor latente, que é a mudança de fase, ou a dilatação, né, mesmo que muito pequena, mas uma dilatação perceptível. Agora a gente vai falar sobre termodinâmica, que também demonstra aí uma variação de uma grandeza em função da mudança de temperatura. Então, principalmente quando a gente fala de gases, quando a gente impõe uma mudança de energia, uma variação de energia que implica numa variação de temperatura de um gás, esse gás fica sujeito a uma variação de volume bem perceptível. E a gente pode utilizar essa variação do volume a nosso favor, por exemplo, provocando um movimento. Essa é a ideia-chave da termodinâmica, beleza? Então, os objetivos da aula de hoje: falar sobre a finalidade da termodinâmica, né? Relembrar algumas modalidades de energia e analisar alguns processos que envolvem aí transformação de energia, que a gente já até viu em algum momento aí, principalmente no primeiro ano, mas vamos citar novamente, beleza? Aqui, falando então um pouquinho da palavra, né, termodinâmica, a gente tem aqui, se a gente separar em duas partes, termo, que tem a ver com temperatura, tem a ver com energia térmica, e dinâmica tem a ver com movimento, tem a ver com força, tem a ver com energia mecânica. Então, quando a gente fala de termodinâmica, a gente vai tratar aí energia térmica e energia mecânica. A gente vai tratar processos aí de transformação entre energia térmica e energia mecânica. Beleza? Esse é o grande foco aí da termodinâmica, né? Analisar processos que envolvam esse tipo de transformação, ver quais variáveis influenciam nesse processo, o que muda, quais são as condições aí de uma transformação. Beleza? Trouxe aqui dois exemplos para ilustrar de transformações de energia térmica e energia mecânica. Então aqui a gente tem destacada aqui desse lado uma locomotiva a vapor. Então você tem aí um combustível, você põe esse combustível para queimar, por exemplo, carvão. Essa queima vai aparecer uma energia térmica, né? E essa energia térmica vai propiciar aí um movimento de uma peça. Então, por exemplo, esquentar uma caldeira, um vapor com água, esse vapor vai expandir e fazer movimentar alguma peça. A gente pode até pensar assim, mas esse exemplo é muito distante, não tem muita proximidade no dia a dia, mas aí você pode pensar num carro também, um carro de combustão com motor de combustão interna, também utiliza dessa transformação térmica, de energia térmica em energia mecânica. No motor, numa parte principal aqui do motor destacado nessa animação, a gente tem um cilindro. Dentro do cilindro, o que acontece? Num primeiro momento, o combustível, uma mistura de combustível com ar, é injetada dentro do pistão. Essa mistura de combustível empurra o pistão para baixo, aumentando aí o volume, assim, expandindo o seu volume, né? Tem um movimento desse pistão que contrai o volume desse gás, dessa mistura de vapor de combustível com ar. Em um certo momento, essa mistura de combustível, através da vela, né, ela explode. Tem uma faísca e explode. E aí a energia química que estava contida no combustível, nessa mistura, é transformada em energia térmica. E essa energia térmica é transformada em energia mecânica. Então a gente tem um ciclo aqui, ó. Num primeiro momento, ó, o combustível entrando, expandindo essa parte. Aí o movimento continua, contrai aqui, vai ter uma faísca, essa faísca explode, faz pegar fogo aqui no combustível. Agora ele movimenta, empurra e a queima do combustível sai aqui nesse momento 4. Então ele tem um ciclo aqui de queima, de funcionamento, né, do pistão do motor. A gente vai
detalhar melhor isso em momentos posteriores, mas fica aqui essa dica aqui para dar uma pesquisada, né? Que a gente tem, por exemplo, indicado na figura, um motor de 4 tempos. Esses 4 tempos são os, vamos dizer assim, os 4 momentos que acontecem aí nesse ciclo. Então, a admissão do combustível, a expansão do gás, a queima e depois a evacuação aí do resultado da queima, né? Beleza? Então, acho que esse é o foco da termodinâmica, estudar essas transformações, estudar como o gás se comporta, como as variáveis de um gás se comportam nessa transformação e o que eu consigo aproveitar de energia. Então, tinha energia térmica, vou transformar em energia mecânica, quanto que eu consigo aproveitar dessa energia e como que eu consigo aproveitar essa energia. Beleza? Mas, basicamente, é essa transformação que a gente vai trabalhar. Já que a gente está falando de transformações de energia, né? Vamos lembrar de algumas modalidades de energia aqui. Aqui a gente tem aquelas usinas eólicas com aquelas pás gigantes assim, elas pás estão em movimento. Se estão em movimento, tem energia cinética associada. Energia cinética associada aqui ao movimento das pás. Esse movimento, essa energia cinética, faz girar aí um conjunto de ímãs e aí transforma essa energia cinética em energia elétrica. Tenho aqui também ilustrado energia potencial, então energia armazenada aqui, né, nesse reservatório de água. Essa energia potencial também pode ser transformada. Quando a água é liberada, essa água desce em movimento, é transformada em energia cinética. Essa água em movimento também faz um gerador lá, um conjunto de ímãs entrar em movimento. E energia cinética, que era energia potencial, se transformou em energia elétrica também. Outro tipo de transformação de energia, né? A gente tem também aqui uma ilustração da energia cinética e potencial no mesmo momento. Então, o cara está andando de skate, dá um pulo, tem energia cinética porque está em movimento. Aqui tem uma energia potencial do sistema corpo-terra, né? Então, no sistema corpo-terra há uma energia potencial armazenada, aqui uma energia potencial gravitacional, né? Em função dessa diferença aqui entre os dois sistemas. E aí, como a gente tem energia potencial e cinética ao mesmo tempo, a gente pode lembrar que a energia mecânica é a soma da energia potencial e da energia cinética, né? Então, aqui nessa outra ilustração abaixo, eu tenho, por exemplo, se esse cara tivesse parado aqui no alto, ele só ia ter energia potencial, em função aqui da diferença de altura. Então, no sistema terra esquiador, uma energia potencial armazenada. Na hora que ele começa a descer, ele começa a ganhar velocidade. Essa energia potencial é transformada em energia cinética. Conforme ele vai descendo, vai diminuindo a energia potencial, porque vai aumentando a energia cinética. Ele chega aqui embaixo com o máximo da energia cinética e o mínimo da energia potencial. E a energia mecânica, que é a soma das energias aqui, não foi alterada aí durante o percurso, né? O princípio da conservação de energia a gente tem demonstrado aqui também. Podemos falar também de energia proveniente de ondas eletromagnéticas, então a energia que vem dos raios solares, uma energia em função de que vem através, se propaga através de ondas eletromagnéticas. E eu tenho também energia nuclear. Então eu tenho energia nuclear, a energia que está ali vai meio que armazenada no núcleo de um átomo, entre os prótons e nêutrons, e essa energia pode ser liberada, se transformando em energia térmica. Essa energia térmica também pode ser usada para aquecer uma caldeira. Essa caldeira vai fazer expandir o gás, o vapor de água. Esse vapor de água pode movimentar uma peça, um gerador, uma pá, transformar em energia cinética. E essa energia cinética também se transformar em energia elétrica, por exemplo. Assim como aqui, né, na energia solar também pode se transformar em energia elétrica. Beleza? Então, só para lembrar aí alguns tipos de energia, algumas modalidades de energia, né, como a energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia térmica, que a gente vai trabalhar bastante, e para ter em mente também essas
transformações, né? Sempre eu posso transformar um tipo de energia em outro, e nessas transformações eu tenho que ter em mente aí o princípio da conservação de energia, um tipo de energia sendo transformado em outro. Beleza? Tranquilo por enquanto? Vamos falar um pouquinho então das tarefas aqui dessa aula. Primeiro exercício bem conceitual, fala sobre transformações aí também de energia no contexto da Revolução Industrial. Então ele cita aqui a Revolução Industrial, que era a revolução que mudou aí a ordem social, né, para tentar de alguma maneira mecanizar, automatizar a produção, ou melhorar aí a eficiência na produção. E tem aqui a máquina a vapor como seu símbolo, né, que está destacado, inventada por James Watt. Na verdade, assim, acho que ele melhorou a eficiência, né, dessa máquina a vapor, não necessariamente ele inventou. Independente disso, aqui a pergunta, na máquina a vapor citada aqui, que transformação que acontece, qual a principal transformação? Então, qual que é o princípio da máquina a vapor? De novo, você tem ali uma energia térmica, essa energia térmica faz aquecer água, por exemplo, essa água vira um vapor, esse vapor expande. Expande, a gente usa essa expansão para movimentar alguma coisa. Se movimenta alguma coisa, energia mecânica. Então, o que a gente tem para destacar aqui é a energia térmica, né, da queima de algum combustível, por exemplo, que faz expandir algum gás, e esse gás é utilizado para movimentar alguma coisa. Então, energia térmica em energia mecânica, a transformação que a gente tem aqui como principal. Claro que a gente não tem aqui energia elétrica de forma nenhuma ainda na máquina a vapor, né? Não tem energia química como principal aí, já que a energia é a energia vinda aí da expansão de um vapor. Beleza? Próximo exercício, ele já dá um pouquinho mais de trabalho, tem algumas equações envolvidas, então vamos tentar trabalhar ele com calma. O que está acontecendo? Você tem uma usina aí termoelétrica que funciona basicamente com queima de gás, né? Então, lá no gasoduto Brasil-Bolívia, que você vai fazer? Transformar essa energia aí, vinda do gás natural, em energia elétrica, numa usina. Então, aqui, a letra A, o item A, ele quer saber qual a potência gerada por essa usina. E aí tem vários detalhes, né? A energia da usina vem da queima do gás natural. E aí, alguns itens para a gente que chamam a atenção. 1 kg de gás natural obtém 5 vezes 10 a sétima joules de energia. Aqui ele diz que a usina queima por hora 7.200 kg. A temperatura dessa queima, para a gente ter essa transformação, a gente tem que ter duas fontes de energia com temperaturas diferentes. Então, uma das fontes está a 1.227 graus Celsius, a outra a 27. Isso é importante por quê? Porque aqui, para determinar a eficiência, já que a gente vai ver o quanto que a queima do carvão nos fornece, dessa queima, quanto que a gente consegue utilizar, para a gente trabalhar essa eficiência, dada aqui por essa equação, a gente vai ter que transformar essas temperaturas em temperatura na escala Kelvin. Então, essas temperaturas são dadas na escala Celsius, a gente vai ter que transformar em temperatura na escala Kelvin. Vamos lá tentar resolver com calma, bem devagarzinho e sem pestanejar. Então, olha só, o que a gente quer no primeiro item? A potência que essa usina consegue fornecer para a gente. Lembrando, o que é potência? Potência é capacidade de transformação da energia no tempo. Se eu pensar no sistema internacional, energia, joule no tempo, segundos. Então, vou ter joules por segundo também, a gente pode chamar de watts. Como eu tenho aqui o tempo em hora que o cara deu, ele falou que a queima do carvão é de 7.200 kg por hora, eu já posso deixar isso aqui registrado 1 hora, 3.600 segundos. Eu preciso de potência. Para potência eu preciso de energia e tempo. O tempo eu já tenho, falta a energia. Então, olha, bem simples esse primeiro momento. Aqui a informação que 1 kg do gás natural, a queima de 1 kg, fornece 5 vezes 10 a sétima joules. 7.200 kg, quanto de energia vai fornecer?
aí uma regra de 3 bem simples, eu chego aqui em 36 vezes 10 a sexta joules. Isso aqui é a energia aí que a queima do carvão propicia. 36 megajoules, né? 36 vezes 10 a sexta joules. Só que não é isso tudo que eu vou conseguir utilizar para a minha usina, né? Não é isso tudo que vai se transformar em potência. Isso aqui é a capacidade, vamos dizer assim, é tudo que o carvão tem para me fornecer. Agora eu preciso tirar isso daqui de acordo com a eficiência que eu tenho. A gente tem uma equação de eficiência teórica. Eficiência teórica aqui significa assim, qual o máximo, na melhor condição de eficiência que eu consigo aqui nessa transformação de energia. Ela é dada por eficiência, vai ser 1 menos temperatura menor dividido pela temperatura maior. Aqui já devidamente convertido para Kelvin. Essa eficiência aqui é 0,8. Significa o quê? Que eu só consigo aproveitar 80% dessa energia. Então, a minha potência vai ser em função de 80% dessa energia, no máximo, teoricamente. Se tudo der certo, seria a minha máxima eficiência teórica. Então, vamos lá. Potência aqui, energia no tempo. Eu tenho a minha energia total no tempo, 100 megawatts. Isso aqui, de novo, se eu conseguisse aproveitar tudo isso daqui de energia que o carvão me fornece, que o gás me fornece, eu teria aqui por segundo, joules por segundo ou watts, 100 megawatts, 100 megawatts. Só que o que acontece? O que eu vou conseguir aproveitar é metade, segundo o enunciado, dessa eficiência máxima teórica. Então a máxima teórica já era 80%. Eu só consigo metade desses 80%. Então 40% disso. Ou seja, dos 100 vezes 10 a sexta watts, eu só vou conseguir utilizar 40 vezes 10 a sexta watts. Então, de toda aquela queima de energia, eu só consigo aproveitar 40% daquilo. Essa é a potência que a usina vai fornecer para a gente. Beleza? No item B, ele quer a variação de temperatura que o rio sofre. Como assim? Então, olha só. Você tem uma usina que trabalha entre duas fontes de temperatura, uma quente e uma fria. A fria é o rio. Para acontecer essa transformação, eu tenho que ter uma fonte quente e uma fonte fria. Tem que ter diferença de temperatura para ter esse fluxo de energia. Como minha queima do gás me fornece 100 megawatts de potência, eu só consigo aproveitar 40, os outros 60 vão para algum lugar. Para onde que eles vão? Para o rio. E essa potência, para a água do rio, essa potência aí que vai na água do rio, essa energia aí que vai para o rio, acaba aumentando a temperatura do rio. E é essa a pergunta. Qual vai ser o aumento da temperatura? Então, que equação que aparece aumento de temperatura? Calor sensível. Para determinar a variação de temperatura, eu precisaria da massa, que já foi dado enunciado, ele deu a vazão e deu a densidade, ele deu uma vazão aqui de 5.000 litros por segundo e deu uma densidade, então, por segundo, eu tenho a massa aí em movimento desse rio. Deu também o calor específico, 4.000 joules por quilograma graus Celsius, e a gente quer a variação de energia. Eu precisaria aqui da quantidade de calor sensível. Eu não tenho isso, mas eu consigo relacionar com a minha outra equação, a equação de potência. Eu não tenho a energia, mas eu sei que eu tenho a potência, tenho o tempo, e a minha energia aqui vai estar explícita aqui, ó. Vai ficar faltando só a minha variação de temperatura. Então, só que antes, lembrando aqui, né, a potência que eu vou utilizar. Qual é a potência? Não é a potência total, nem a potência que eu utilizei. Essa potência que eu utilizei é o que a gente chama de a potência que serviu para realizar trabalho, potência que foi utilizada para a movimentação do gerador da usina. Então, eu vou utilizar 40, eu tinha um total de 100, então quanto que vai para o meu rio? 60 megawatts, 60 vezes 10 a sexta joules por segundo, né? Eu precisaria aqui colocar joules por segundo. Então, beleza. Agora eu tenho a potência
Eu sei o tempo, porque eu tenho minha vazão de 5.000 litros por segundo, ou seja, 5.000 quilogramas por segundo. Vou tentar aqui encaixar nessa equação. Então, ó, potência, eu tenho 60 megajoules por segundo, né? Eu tenho tempo aqui, que é de acordo com a minha vazão de 5.000 quilos por segundo. Tenho meu calor específico sensível, fica faltando só a variação de temperatura. Aqui eu coloquei as unidades para a gente ver o que sobra aqui. Então, ó, potência em joule por segundo. Aqui a massa quilograma. Então, aqui eu tenho meu calor específico em joule quilograma por grau Celsius. Então, olha só. Esse segundo vai cortar com esse segundo. Esse quilograma vai cortar com esse quilograma. E esse joule vai cortar com esse joule. Vai sobrar aqui só grau Celsius, que é justamente a unidade de temperatura. Se eu fizer essa conta certinha aqui, então eu tenho 3 graus Celsius, que significa que a potência aí não utilizada na usina da queima do gás vai aqui alterar a temperatura do rio em que essa usina está instalada. Beleza? Tranquilo? Um pouco de trabalho esse exercício, envolve alguns conceitos, né? Mas aí já dentro do que a gente vem estudando. Então, nessa aula aqui, o que a gente falou? Uma pequena introdução à termodinâmica, né? Os elementos principais do que trata a termodinâmica, aí, que é basicamente a transformação entre energia térmica e energia mecânica. Lembramos de algumas modalidades de energia, energia cinética, energia potencial, seja ela gravitacional ou elástica, energia química, energia nuclear, também uma classe de energia potencial, falando um pouquinho de energia mecânica, que é a soma da energia cinética com a potencial. Transformações de energia, então, claro que quando a gente fala de termodinâmica, principalmente energia térmica e energia mecânica, mas a gente tem algumas outras transformações que estão presentes em outros temas e é sempre bom lembrar disso. Nessa aula especificamente, a gente trabalhou com algumas equações que sempre vão ser úteis, muitas vezes serão úteis aí nessa temática de termodinâmica. Então a gente falou de potência, razão com que a energia é transformada ao longo do tempo. Falamos sobre calor sensível, né, quantidade de energia aí para provocar uma variação de temperatura. E falamos também aí de eficiência, a gente vai entrar em mais detalhes quando a gente tratar de máquinas térmicas, mas é uma relação matemática aí bem útil também quando a gente fala de termodinâmica. Então, a eficiência teórica máxima. O que uma máquina pode, na teoria, ter de rendimento máximo. Beleza? Tranquilo? Então, espero que tenham entendido. Espero que se apropriem aí desse conhecimento. Busquem aí alguns meios para pesquisar. E se tiver alguma dúvida, entre em contato aí, que estamos aí para o que der e vier. Beleza? Valeu, meninos e meninas. Espero aí vê-los em breve e até mais.